E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje vamos continuar com o aprendizado de progressão geométrica. Nós temos questão para resolver. Supondo que alguém te ofereça um emprego. E no primeiro dia desse emprego você vai receber R$1. No segundo dia, R$2. No terceiro dia, R$4. E assim por diante, até o 20º dia. Será que valeria a pena aceitar esse emprego? Usando apenas os conhecimentos iniciais de progressão geométrica, o cálculo fica meio complicado, fica meio extenso. Mas existem fórmulas que facilitam no cálculo. Vamos ver as fórmulas. Soma dos termos de uma progressão geométrica, SN, soma dos n termos, é igual ao primeiro termo, A1, que multiplica a razão elevada a n menos 1 e dividido pela razão menos 1. Esta fórmula possui uma variação. Também pode ser escrita como SN igual a 1 que multiplica 1 menos Q elevado a n e dividido por 1 menos Q. As duas fórmulas fazem exatamente o mesmo cálculo. Usando estas fórmulas, fica muito mais fácil fazer o cálculo. Vamos fazer o cálculo? Nós temos a sequência R$1, R$2, R$4 e assim por diante. É uma progressão geométrica de primeiro termo 1 e razão 2. Então, o primeiro termo A1, a razão é igual a 2, e o número de termos será o número de dias trabalhados, 20 dias. Por que nós usaremos a fórmula da soma? Porque você vai receber R$1 no primeiro dia, mais R$2 no segundo dia, mais R$4 no terceiro dia, e assim por diante. Então, usando a fórmula SN igual a 1, que multiplica razão elevada a n menos 1, dividido por razão menos 1. Eu vou começar substituindo n, que é o número de termos, por 20, obtendo S20 igual a 1 vezes razão elevada a 20, menos 1, e dividido pela razão menos 1. S20 é igual a 1 vezes, agora substituímos a razão por 2, 2 elevado a 20, menos 1. E aí embaixo, 2 menos 1. S20, 1 pode ser omitido, ficamos com 2 elevado a 20 menos 1. 2 elevado a 20, para facilitar a conta, pode ser decomposto em 2 elevado a décima vezes 2 elevado a décima, menos 1. Embaixo, no denominador, temos 2 menos 1, que é igual a 1. 2 elevado a décima equivale a 1024. 2 elevado a décima vezes 2 elevado a décima, 1024 vezes 1024. E menos 1. 1024 vezes 1024, 1.048.576. Menos 1 resulta em 1.048.575. Então você receberia por esses 20 dias R$1.048.575. Eu acho que valeria a pena aceitar esse emprego, né? Vamos fazer mais um exemplo? Calcule a soma dos 7 primeiros termos da progressão geométrica 1, 3, 9 e assim por diante. O primeiro termo desta progressão é igual a 1. Para encontrar a razão, basta dividirmos um termo pelo anterior. 3 dividido por 1 é igual a 3. Então a razão é igual a 3. O número de termos que nós somaremos, 7. Usando a fórmula SN igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1, dividido pela razão menos 1. Substituindo o número de termos por 7, obtemos S7 igual a 1 vezes razão elevada a sétima menos 1, dividido por razão menos 1. Agora substituiremos o A1 por 1 e a razão por 3. 1 multiplicando 3 elevado a sétima menos 1 e dividido pela razão menos 1, 3 menos 1. 1 multiplicando o numerador pode ser omitido. 3 elevado a sétima é igual a 2.187, menos 1. E no denominador, 3 menos 1 é igual a 2. 2.187 menos 1 é igual a 2.186, que dividido por 2 é igual a 1.093. Além destas fórmulas, você deve também conhecer a fórmula que calcula a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica convergente.
O que vem a ser progressão geométrica convergente? É uma progressão geométrica em que a razão é um número que se encontra entre -1 e 1, é o número decimal. Por exemplo, meio. Se você pega um valor qualquer e multiplica por meio, na realidade você dividiu esse número por 2. Se você multiplicá-lo novamente por meio, dividiu novamente por 2. E se você fizer isso indefinidamente, o valor vai ficando cada vez menor, 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 até que chega um ponto que ele fica tão pequeno que nem pode ser escrito. Ele convergiu. Veja a fórmula. Sempre que a razão estiver entre -1 e 1 e que o número de termos tender a infinito, a soma dos termos será dada por A1 dividido por 1 menos Q. Ou melhor, primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Vamos fazer um exercício. Calcule o valor de 4 mais 2 mais 1 mais meio mais... Notem que nós temos reticências, o que significa não tem fim. Esta sequência não acaba. Subentende-se infinitos termos na sequência. Esta sequência é uma progressão geométrica. A razão desta progressão é um termo dividido pelo anterior. No caso, 2 dividido por 4 igual a meio. E o primeiro termo, 4. Sabemos que o número de termos tende a infinito, portanto, a soma é dada por primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Substituindo o primeiro termo por 4 e a razão por meio, obtemos soma igual a 4 dividido por 1 menos meio. Sabemos que 1 menos meio é igual a meio. Então ficamos com 4 dividido por meio. 4 é um número inteiro. Ele pode ser escrito na forma 4 dividido por 1. Ficamos com 4 dividido por 1 dividido por meio. Isto é uma divisão de frações. Conserva-se a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Conservando a primeira, 4 dividido por 1. E invertendo a segunda, o inverso de meio, 2 dividido por 1. Ficamos com 4 vezes 2, que é igual a 8. Para você melhor memorizar esta fórmula, vamos fazer mais um exercício. Veja mais um exercício. Calcule a soma dos infinitos termos da sequência 0,2, 0,02, 0,002 e assim por diante. Nós temos uma progressão geométrica. O primeiro termo dela, 0,2. Para encontrar a razão, basta dividirmos um termo pelo anterior. Neste caso, 0,02 dividido por 0,2. Isso resulta em 0,1. O número de termos é infinito. Portanto, a fórmula só pode ser S igual a 1 dividido por 1 menos razão. A1 será substituído por 0,2 e a razão por 0,1. Ficamos com a soma igual a 0,2 dividido por 1 menos 0,1. 1 menos 0,1 equivale a 0,9. Então, 0,2 dividido por 0,9. Multiplicando em cima e embaixo por 10, obtemos 2 nonos, que é o resultado da conta. Às vezes, o vestibular coloca uma simbologia diferente. Ele usa o símbolo de somatório. Vamos fazer um exercício usando esse símbolo. Este símbolo representa somatório. Nós lemos somatório de 1 dividido por 2 elevado a n, quando n varia de 1 até infinito. Você começa por baixo e acaba em cima. Então, n começa no número 1 e vai até o infinito. Como você faz a conta? Substitui o n primeiro por 1, depois 2, 3, 4, 5 e assim vai. Logicamente, a gente não vai chegar no infinito. Ficamos então com 1 dividido por 2 elevado a 1. Substituímos primeiro o n por 1. Depois, 1 dividido por 2 elevado a 2. Agora o n vale 2. 1 dividido por 2 elevado a 3. n vale 3. E assim por diante. O símbolo somatório pede para que nós somemos os valores. Ficamos então com meio, mais 1/4, mais 1/8 e assim por diante. Esta sequência é uma progressão geométrica. O primeiro termo desta progressão
é igual a meio. A razão desta progressão é meio também. Notem que se nós fizermos o primeiro termo, que é meio, vezes a razão meio, meio vezes meio é igual a 1/4. 1/4, que é o segundo termo, vezes a razão meio, 1/4 vezes meio, 1/8, e assim por diante. O primeiro termo, meio, e a razão, meio. Infinitos termos. Portanto, só podemos usar a fórmula S igual a 1 dividido por 1 menos Q. Primeiro termo dividido por 1 menos razão. O primeiro termo da progressão é igual a meio. E a razão também é igual a meio. Então, a 1 nós substituímos por meio em cima da fração. E embaixo, 1 menos a razão, ficamos com 1 menos meio. Fazendo a conta, 1 menos meio é igual a meio. Então, a soma dos n termos, meio dividido por meio. Meio dividido por meio é igual a 1. Isso encerra a nossa aula de progressão geométrica. Eu vou encerrar com uma dica para você vestibulando. Esta parte da matéria, série geométrica infinita ou progressão geométrica infinita, é muito pedida nos vestibulares. A soma dos infinitos termos, A1 sobre 1 menos Q, é muito pedida. E nem sempre vem subentendido no enunciado que é uma progressão geométrica convergente, que é uma série geométrica convergente. Então, é só você lembrar que só uma fórmula soma infinitos termos da progressão geométrica. A1 dividido por 1 menos razão. Então, se você perceber que você vai ter que somar infinitos termos, você já está ligado nesta fórmula. A progressão geométrica deve ser convergente. Porque, se a progressão geométrica for divergente, a soma dos infinitos termos vai tender a infinito. Preste bastante atenção nesse detalhe. Um abraço a todos, nos encontramos na nossa próxima aula.